Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas uma das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino de Deus, que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro, me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afasta-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Eu era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa, não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Todo mundo, querido, todo mundo que a gente conhece após a conversão, é natural as pessoas dizerem assim: eu quero servir a Deus. Nós já dissemos isso muitas vezes, já testemunhamos muitas pessoas dizendo que servem a Deus. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, você vai percebendo que o fruto do trabalho delas não tem semente a germinar no solo. Até porque elas fazem um esforço tão grande, mas tão grande, na busca de servir a Deus, nas demandas que delas são colocadas, exigidas, que elas perdem a força no meio do caminho. Muitos abandonam a caminhada porque estão pensando que estão servindo a Deus, mas acabam por servir a demandas outras. Quantas pessoas nós vemos dizendo: eu sirvo a Deus, e você olha para a vida da pessoa, é uma jornada maluca. A pessoa acorda de manhã cedo, vai para o trabalho, volta no final do dia, já tem que ir para um culto. Aí chega num culto, às vezes numa ginástica muito sacrificante. É um tal de você chega, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, canta música, ouve uma palavra, milhares de oportunidades, às vezes um sermão muito preenchido de técnica teológica, de conteúdo histórico, mas sem revelação do Evangelho, uma palavra que não vem ao encontro das suas necessidades reais. Elas alimentam às vezes o intelecto ou não, porque dependendo do teu universo
que você vive, há informações que só são sacrificantes de ouvir. E as pessoas vão chamando isso de servir a Deus. Chega num domingo, escola bíblica dominical de manhã, aí sai de lá 11h30, já compra um frango no meio do caminho para a esposa fazer a comida rápido, você acaba de almoçar, quando você vê já está na hora de você voltar ou para uma reunião ministerial para quem é de ministério, ou então você está apertadíssimo para poder ir no culto à noite, porque essa frequência nas reuniões regulares, fora os eventos extras, isso tudo é chamado de obra de Deus. Mas na verdade, ela fadiga, mas não te dá fruto nenhum. Fruto nenhum. Porque a maioria das vezes a vida das pessoas e daquelas que acabam tendo contato com ela continua sempre a mesma coisa. Porque algumas coisas se perdem, por isso que as pessoas acreditam que isto é a obra de Deus. Agora olha a construção do texto que nós lemos. A maioria das pessoas imaginam o quê? Que naquele grande dia, quais são as pessoas que serão reunidas? Pro lado do Senhor. Tem gente que acredita que são aqueles que creem numa visão filosófica, religiosa, teológica, mas não é. Olha quem foi reunido. Todas as nações. E quando você fala de todas as nações, nós temos que entender que nem todo mundo, nem todas as nações tradicionalmente são cristãs. Você vai olhar e vai ver gente da Índia lá. São todas as nações, vão ter indianos. Vão ter gente de religiões de matrizes africanas. Vai ter gente de tudo quanto é conhecimento cultural, filosófico, ideológico, religioso. Todas as nações vão estar reunidas. E Deus separará, foi o que o texto disse, pessoas. Agora, que pessoas serão separadas? Ele vai fazer uma distinção. Pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas e pessoas ruins. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo, meu irmão. Acabei de começar. Pessoas boas e ruins. Ele não ia separar para a esquerda quem não era evangélico protestante ou de uma religião cristã, digamos assim. Não, quem vai para a esquerda são pessoas ruins. E quem vai para a direita são pessoas boas. Você veja que o Senhor Jesus não está preocupado com a nossa formação religiosa. Jesus não disse assim, vou separar para a esquerda os incautos, os que não são cultos, aqueles que não têm profundidade de conhecimento teológico, filosófico a respeito dos 66 livros que foram juntados depois de um concílio. Não. Pessoas ruins é que vão para a esquerda. As boas não são as que têm conhecimento aprofundado ou que professaram uma fé que tem muita herança, por exemplo, de uma religião mitra. Tem muita coisa que dentro do culto evangélico protestante que lembra o culto ao Deus Mitra. E muitos de nós não sabem disso. Mas quem vai separado para a direita são pessoas boas. Pessoas boas. A preocupação da gente não é ser religioso. É por isso que eu digo, o evangelho, ele chega na vida da pessoa, ele tem que transformar a pessoa, no sentido de que a vida dela impacte outras de forma positiva. A missão da transformação é transformar a gente em gente boa. Gente boa. Não é em teólogos, em religiosos,
em coroinhas gospels, escoteirinhos do evangelho. Não, é transformar a gente em gente boa. Porque o que não existe no evangelho é gente ruim de Jesus. No evangelho só existe gente boa de Jesus. Ninguém conhece Jesus, ninguém tem um encontro com Jesus, ninguém tem Jesus assim na vida como um achado e se torna um ser humano amargo, perverso, maldoso, cínico, falso, apressado nos pés para cometer maldades. Ninguém que encontra Jesus fica assim. Ninguém encontra Jesus fica amargurado, traumatizado, ferido, machucado, angustiado, melancólico, depressivo. Ninguém que encontra Jesus fica dessa forma. Assim como também ninguém encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus e fica assim. É impossível você encontrar alguém de Deus e ficar traumatizado depois que encontrar essa pessoa. Todas as vezes que você ouve o nome, que você dá de cara com essa pessoa, que você sabe que a pessoa vai estar no ambiente e você começa a ficar com as vísceras removidas, você começa a ficar nervoso, começa a ficar incomodado, a presença da pessoa lhe faz mal. Essa pessoa não pode ser de Deus. Essa pessoa tem que conhecer Jesus para ser liberta. Porque ninguém consegue conviver com alguém sem que essa pessoa seja boa. Aí é que está como Jesus nos transforma e Ele passa a fazer em nós morada, se a luz de Cristo reflete por meio de nós, como assumir que a nossa companhia pode ser uma companhia ruim, traumatizante para aqueles que nos conhecem. Isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido por nenhum de nós. Só nessa breve reflexão nossa, a gente já começa a perceber que há um grande contraste entre aquilo que nos vendem como imagem quanto à realidade. Uma coisa é o que nos vendem, outra coisa é o que é a verdade. A verdade é que nos liberta. Ele separará bons dos maus. Boa noite, Wilson. Agora, interessante, não é nós ficarmos filosofando a respeito de quem é bom segundo o nosso crivo. O importante é nós analisarmos quem é bom segundo o crivo de Jesus. Quem Jesus ali chamou de gente boa? Quem Jesus ali chamou de ovelha? Quem ali Jesus disse que herdará o reino dos céus? Ele diz assim: porque eu tive fome e tu me destes de comer. Tive sede, tu me destes de beber. Eu estive nu com frio e você me cobriu, você me vestiu. Eu estive estrangeiro e você me recebeu. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. Eu estive preso e você foi lá me visitar. Jesus lista serviços prestados a Ele. Ele não disse você fez a A e fez a B. Não, Ele disse você me fez. E nenhuma das coisas que Jesus disse que foram feitas para Ele são atividades realizadas dentro de um contexto religioso. Você pode prestar atenção. As demandas que são exigidas dentro do sistema religioso, em nenhuma delas está contida toda essa lista que Jesus acabou de dizer. Você sacrifica, olha como é que é sacrifício de tolo. Você sacrifica o seu descanso, você sacrifica o seu tempo, você sacrifica
Um bom relacionamento, um relacionamento saudável com família, com amigos, com parentes. Você sacrifica um tempo para si mesmo. Você sacrifica, acima de tudo, um tempo saudável para com Deus, porque depois de um dia sacrificante de trabalho e das demandas comuns da vida, aí você tem que satisfazer umas demandas religiosas. Quando chega à noite, meu irmão, aquele tempo de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e em secreto conversar com seu Deus, já está comprometido. A tua cabeça já não está mais funcionando direito. Você já está balbuciando para Deus e não sabe nem mais o que. A tua oração já perdeu a lucidez, já perdeu a consciência. Você só pensa em dizer amém, deitar e descansar. Porque depois que você volta disso tudo, que bate aquela água gelada, eu não sei com vocês, mas eu me sinto cansado. Me sinto fadigado. O meu corpo quer cama. A minha cabeça não está pensando mais em quase nada. Logo, o teu tempo com Deus fica prejudicado. E em nada disso está contido a listinha de Jesus. Você foi, não deu ninguém de beber. Você foi, não deu a ninguém de comer. Você foi, não vestiu quem estava pelado, não cobriu quem estava com frio, não recebeu quem estava estrangeiro, não cuidou do enfermo e não visitou quem estava preso. Só escutamos um sermão, nem sempre que descreva o reino de Deus e nos passe a verdadeira imagem de Jesus. Normalmente é uma caricatura, como falamos na live anterior, e nada disso foi feito. Ora, aonde que isso tudo foi feito? Foi feito aonde a vida acontece, na vida real, é no dia a dia. Isso tudo acontece quando você bota o pé para o lado de fora e vai na padaria comprar um pão, quando você vai para o ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir para o seu trabalho, quando você entra no táxi, entra no Uber, entra no seu próprio carro e para no posto de gasolina para abastecer, para num sinal com a criança que quer te vender uma bala. Acontece quando você chega no teu trabalho e cruza um porteiro. Acontece isso quando você está entrando no elevador social e o faxineiro e a faxineira estão saindo no elevador de serviço. Quando você senta na mesa ao lado dos seus colegas de trabalho, quando você lida com o seu chefe, quando você lida com o seu funcionário, quando você lida com o seu vizinho, quando você lida com o irmão, lida com a tia, lida com o pai, lida com a mãe, lida com o filho. Tudo isso acontece quando você cruza a esquina com um mendigo. Pois é, Jarbas, é muito distorcida. É porque as pessoas não estão conseguindo visualizar esse cenário. O serviço... Eu estou justamente aí, querido. Eu estou justamente aí. Valeu, irmão Fábio. Eu estou justamente aí. Foi esse texto que eu li. A partir do 31. Porque o verdadeiro serviço a Deus acontece aonde a vida da gente se dá. É onde a vida acontece. É lá no aniversário, é lá naquele encontro, é cruzando a esquina com um desconhecido. É ali que a vida acontece. E você veja, não é pão espiritual. Aqui está falando de pão de comer, pão material. Ele está falando de cobertor material, não é cobertor espiritual. Ele está falando de cuidados reais, de mão na massa, de contato físico, de empatia, de calor humano, de troca real. É disso que ele está falando. Ele não está espiritualizando o serviço, ele está botando, é na vala comum, é no cotidiano mesmo que ele está citando. Porque é o único lugar onde a obra de Deus pode acontecer, é no encontro humano. E aqui está uma outra coisa que as pessoas se perdem. Como eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes, se não mais, faz o teste. Domingo.
Amanhã, sexta-feira, normalmente tem um monte de culto, inclusive os de libertação. Pergunta às pessoas para onde que elas estão indo. Estou indo buscar Deus. Estou indo para o encontro com Deus. Mas Deus estava onde? No encontro humano. Deus não está num templo. Deus está no encontro humano. Ele disse, tu me deste de comer. Quando que eu te dei de comer? Quando deste a um dos meus pequeninos. Corroborada com Tiago. É isso aí, Fábio. São as obras mostrando a fé que tu tem. Mas a coisa ainda vai mais longe. Ainda vai mais longe. Olha só. Olha como é que Deus está no encontro humano. Eu tive fome, tu me deste de comer. Seja bem-vinda, Thay. Paz, querida. Boa noite. Eu tive fome, tu me deste de comer. Quando foi que eu te dei de comer? Quando tu deste a um desses meus pequeninos irmãos. Olha, Deus está no encontro. Deus está no encontro humano. Deus não está no culto, Deus está no encontro humano. Deus não está na live, Deus está no nosso encontro. É diferente. Deus não está no templo, Deus está no encontro humano. Mas quando que Deus está no encontro humano? Porque se interpreta muito mal aquela afirmativa de Jesus que diz: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou presente. Qual foi o interesse de Jesus? Foi o encontro com o homem. A todo momento, Deus busca a reconciliação e o encontro com o homem. Se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Deus deseja desde sempre o encontro. O encontro. Quando os homens estão compromissados, desejosos pelo encontro entre si, entre os pares, na confraternização, no amor fraternal, é ali que Deus está. Não basta ter 2, 3 pessoas no mesmo ambiente, tocando louvor, lendo uma passagem bíblica e fazendo um desfile apoteótico do seu conhecimento, se não há interação, se não há o desejo real da confraternização, se o amor for fingido e não for verdadeiro, Deus ali não se manifesta. Amém, amém. Gente boa de Deus. Amém. Deus está no encontro da fraternidade. Não no encontro religioso, não é um bater de cartão, isso a gente faz no trabalho. Você chega na hora certa, bate o teu cartão e vai embora, cumpre a tua obrigação e vai embora. Mas encontro em Cristo não, é amor fraternal. A alegria no encontro. A alegria. A satisfação de encontrar os irmãos. Não é uma coisa vazia, coreografada, sem consciência, sem nada. Não, é confraternização mesmo. Todo local de encontro deveria ser o local da celebração, onde se celebra tudo, se celebra o encontro com Cristo, o encontro com os irmãos, a vida que surge disso tudo, tudo é celebrado, a misericórdia, a graça, a vida como um todo. O encontro é sempre uma celebração. Por isso que um tem salmo, o outro tem profecia, o outro tem oração, porque estão todos esfuziantes com a alegria do encontro, porque ninguém tem nada disso melancólico, entristecido, depressivo, com vontade de ir embora. Porque na maioria das vezes se sai de casa com a vontade de ir embora. O encontro só é em Cristo, e Cristo se manifesta no encontro quando há empatia e amor genuíno. Celebração, alegria pelo encontro. Caso contrário, Deus não se faz presente nesse encontro. E uma coisa interessante. Você vai vendo para a construção do texto e muitas falácias religiosas vão sendo desfeitas. Porque é muito comum
esse discurso da teologia da prosperidade, aonde Deus só está na vida de alguém quando alguém é próspero, quando alguém é financeiramente abençoado, quando alguém não está vivenciando momentos de solidão, de enfermidade, de abandono, de intensa frustração, abandono, humilhação. Porque olha as pessoas onde Jesus foi encontrado. Em quem estava faminto, em quem estava sedento, em quem estava com frio, quem estava peladão, quem estava desabrigado, estrangeiro, peregrinando sem destino, em quem estava aprisionado, enfermo. Foi onde Jesus estava. Aí eu fico vendo a loucura. Eu vou ali no culto da consagração para encontrar com Deus, mas Deus está embaixo do viaduto. Uma hora dessa, Deus está lá embaixo do viaduto. Numa hora dessa, Deus está fuçando uma lata de lixo, procurando o que comer. Numa hora dessa, Deus está procurando uma poça d'água no meio da rua para poder beber um golinho de água. Numa hora dessa, Deus está jogado num leito qualquer, abandonado de um hospital qualquer. Uma hora dessa, Deus está aprisionado num cárcere, porque foi preso injustamente. Uma hora dessa, Deus está numa prostituta qualquer, num prostíbulo qualquer, sendo violentado, ultrajado, humilhado, escorraçado, violentado. Deus está lá. Deus está lá e os servos dele querem servir a Deus, os supostos servos, aonde Deus não está. É como se eu dissesse para vocês que temos um encontro marcado aqui no meu perfil e eu estivesse fazendo a live no perfil da minha esposa. Eu marco um encontro com vocês num lugar e vou para outro. É o que a maioria dos religiosos fazem. Eles querem servir a Deus aonde Deus não está. Eles querem encontrar Deus onde Deus não está. Eles querem ter um encontro com o divino onde o divino não está. Eles querem servir ao divino onde o divino não mandou que ele fosse servido. É por isso que a demanda é pesada, é por isso que o jugo não é leve, é por isso que o fardo é pesado. Olha só, a esposa do irmão Jarbas saiu de casa. Olha como eu falei, ó. O tempo precioso que a irmã sacrificou, onde podia estar com o esposo, curtindo, conversando, descansando, depois de um dia, que os nossos dias são difíceis, ela foi para a igreja para escutar a respeito do estilo de cabelo. Quer dizer, Jesus é cabeleireiro. Tanta coisa no universo acontecendo e o nosso mestre está negligenciando a fome, está negligenciando doenças, está negligenciando gente que está sendo martirizada a este momento agora, lá no Oriente, espalhados pelo mundo, os mártires. Deus está negligenciando tudo isso e está preocupadíssimo com um corte de cabelo. Desse Deus eu sou ateu. Eu sou. Eu não acredito nesse Deus, de maneira alguma. Agora, isso tudo se dá por quê? Porque as pessoas estão procurando servir a Deus num cenário em demandas que não são a dele. Amém, Thay. Fico feliz, querida. Fico feliz com isso. Então, eles estão procurando demandas aonde, para satisfazer a Deus, onde Deus não está pedindo nem está. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. O serviço a Deus não é de maneira alguma moeda de barganha para com Deus. Não pode ser. Quando alguém diz eu faço a obra de Deus
para poder alegrar o coração de Deus. Eu estou fazendo isso para Deus ficar feliz comigo. Está agindo errado. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé. É crer que Ele é o Messias enviado. É crer que Ele é o Deus encarnado. É crer que Ele é o Deus que se fez homem para resgate de nossa vida. E esse resgate foi por morte de cruz. É isso que agrada a Deus. É crer nele a despeito das intenções malignas que queiram colocar dúvidas na nossa cabeça a respeito da divindade de Deus, como por exemplo aconteceu insistentemente aqui em algumas lives sobre o concílio, por exemplo, de Nicéia, aonde os homens se reuniram para discutir a divindade de Deus. Uma das pautas foi a primeira pauta a ser mediada por Constantino. Um convite feito a 1.800 bispos, dos quais pouco mais de 300 se reuniram para discutir uma insanidade dessa. Por isso que é melhor ficar só com o Evangelho, porque o Evangelho diz que a fé é o quê? É um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se crê. Fé dispensa a prova. Eu não preciso provar a ninguém que Cristo é o Senhor, assim como não preciso que ninguém me prove que Ele é Deus. Eu creio e pronto. Assunto encerrado. O que agrada a Deus é fé. Agora, serviço a Deus é outra coisa. Não é moeda de barganha. Porque quando Jesus diz: então direi abertamente, tive fome, tive sede, me deu de comer, me deu de beber, me cobriu, me acolheu, cuidou de mim, me recebeu, foi me visitar. Os irmãos que ouviram isso disseram assim: quando que eu te dei de comer? Mas quando que eu te vi com sede e te dei de beber? Mas calma aí, Jesus. Quando foi que eu te vi nu, com frio, e eu te cobri, te vesti? Quando foi que tu estiveste enfermo e eu fui lá cuidar de você? Cara, eu não me lembro, Senhor, de quando foi que o Senhor bateu na minha porta peregrino e eu te recebi. Eu não consigo, por mais que eu me esforce aqui, lembrar quando foi que eu fui visitá-lo numa prisão. Eles não sabiam que tinham servido ao Senhor. Eles não fizeram nada para o próximo na intenção de angariar a simpatia do divino, para conquistar a simpatia de Deus. Eles nem sabiam que estavam servindo a Deus. Foi justamente por isso que eu fiz questão de frisar lá no início da passagem, lá pelo verso 31 até o 34, que ele ia fazer separação entre gente boa e gente má. Porque a gente boa não faz da empatia pelo próximo uma moeda de troca. É só amor em manifestação. É só amor. É mais nada. É só um indivíduo amando o outro. O indivíduo viu alguém com fome e o amou. Amou-o tanto que deu de comer. Viu um indivíduo com sede e o amou tanto que lhe deu de beber. Viu o indivíduo peladão e o amou tanto que lhe vestiu. Viu o cara bater na sua porta sem ter onde pousar a cabeça e o amou tanto que abriu as portas e o recebeu. Viu o camarada adoecido e o amou tanto que desceu do seu cavalo, pegou a sua atadura, antes deitou vinho e azeite, levou para uma hospedaria e pagou a conta. Viu o camarada preso e foi até lá visitá-lo, levar a capa e os seus pergaminhos, porque o amou.
não fez nada na intenção de ganhar créditos com Deus para depois jogar na cara do Senhor e dizer: eu fiz aquilo para ti, e essa é a recompensa que eu tenho. Ele não foi para algum lugar se dar a algum tipo de atividade na expectativa de ter créditos na glória. Não, foi só amor. Ele só olhou e amou, despretensiosamente. Foi espontâneo. Lembra que há 3 lives atrás eu falei da mangueira dando mangas? Porque isso é conversão. Isso é servir a Deus. Ainda que não se tenha consciência da informação, qual é o nome certo, qual é a pronúncia certa, ninguém ouviu a história, porque na maioria das vezes evangelho para as pessoas é só o presépio. É só o presépio. Sabe aquela pecinha teatral do colégio e da escolinha bíblica dominical que as crianças fazem? É aquela pecinha do presépio. E o Espírito veio sobre a Virgem, ela engravidou, nasceu um menino que cresceu, fez 3 anos de milagre, prodígios, maravilha, ajudou um montão de gente, morreu pelos nossos pecados e foi crucificado, sepultado, 3 dias depois ressuscitou e foi para o céu nos enviando o Espírito Santo. Só que isso é só uma historinha. Se você não compreender isso que nós estamos falando agora, é só uma historinha. Por isso que é só religião. Se você procurar um budista, ele acredita em outra história. Se você procurar o kardecista, ele acredita em outra história. E o espírita, ele acredita em outra história. O hinduísta acredita em outra história. Mas são só historinhas. São só historinhas. E tem um monte de crente se derramando diante da historinha. Mas o evangelho não está assim, esparramado ante os olhos das pessoas, porque elas estão sendo só frutos da historinha, não da verdade dos fatos. Isso acontece, Tiago, todos os dias quando você vai na rua, meu irmão querido. É porque os nossos olhares nem sempre estão atentos para onde Deus está. Mas Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele está nos cercando a todo momento e nós temos a oportunidade de servir a Deus em todos os lugares. Você pode ir motivado ao encontro dessas pessoas e também você pode esbarrar com essas pessoas no acaso. Você pode, de repente, por exemplo, ter um grupo de irmãos aqui perto da minha casa, que é um grupo assim que eu posso dizer para você, ecumênico. É a galera do bar, é a galera espírita, é a galera católica, é a galera da igreja, é a galera homossexual, é a galera. Eles se reúnem numa sexta-feira e vão levar mantimento, brinquedo, roupa para moradores de rua, para gente que está nessa condição imposta de estar vivendo na rua. Quem não pode ir porque é na madrugada e às vezes é uma mãe solteira, tem 2 crianças, não tem como ir. Aí as pessoas vão ajudando como podem. Um grupo faz a comida, outro grupo dá o donativo e o outro leva. Mas são pessoas que estão comprometidas num bem comum ao outro. Elas estão indo ao encontro de Jesus. E pode acontecer também de você sair da tua casa para ir comprar um pão na padaria, querido, e de repente você tropeçar na esquina e Jesus cair no teu colo. Um mendigo dizendo para você assim: compra um pão para mim, tô cheio de fome. Você tem R$1 para me ajudar a comprar um remédio? Igual uma vez que chegou um rapaz na loja que a gente administra, não foi, amor?
E ele era um missionário. Olha a situação do cara. O cara era um missionário, tinha uma filha pequena, filha esta que tinha necessidades especiais porque ela tinha problema com lactose, ela não estava podendo mamar no peito, não era isso, Aline? E não podia tomar qualquer tipo de leite. E a lata de leite que esse rapaz estava precisando era muito cara. E ele estava ali não pedindo dinheiro, ele queria trocar ajuda por trabalho. Chegou querendo varrer, querendo limpar, perguntando se tinha caixa de gordura. Ele queria trabalhar para poder ter o dinheiro para comprar. Ó, Jesus está ali, querendo comprar um leite para a filha. Então, essas oportunidades, Tiago, você pode ir ao encontro ou elas podem aparecer para ti. O importante é ter a consciência que a caridade prestada, ela não pode ser para agradar a Deus. Ela tem que ser fruto apenas da empatia. É fruto apenas do amor deliberado. Não é uma coisa para conquistar o favor de Deus. Sim, mas o Evangelho, o Evangelho chama a gente para uma transformação de mente, é metanoia, é para mudar a mente da gente. É um processo de metanoia, é uma mudança de mente. Você entende isso? Então, Tiago, justamente nesses episódios que aparecem para você, escreve com letra garrafais, querido, para poder facilitar um pouquinho a minha leitura. É justamente quando aparece esse tipo de situação, é uma oportunidade perfeita de servir a Jesus. Mas lembrando sempre, tem que ser por amor ao próximo. Não adianta ser uma coisa... Fala aí, Elias, tudo bom, querido? Não pode ser uma coisa para conquistar a simpatia de Jesus. Tem que ser uma coisa natural. Por isso que a palavra a todo momento nos instrui ao amor. Tudo que Deus fez, tudo que Deus quis ensinar por meio de mandamento, por meio da lei, por meio dos profetas, por meio de Jesus, através do teu Espírito, é para nos ensinar o caminho do amor. É por isso que eu digo, tudo está resumido nisso. Amar ao próximo como a si mesmo, e a primeira lei é ame a Deus acima de todas as coisas. E na nova aliança, desfazendo a antiga e trazendo-nos um novo testamento, o mandamento é amar como Cristo nos amou. É um amor gratuito a quem não pode retribuir. Porque quando você dá um pão para quem está com fome não tem. Presta atenção na pergunta do Thiago aí, para depois você me dizer o que é. Quem deu um pão para quem está com fome, cara, o faminto ele não pode te retribuir o favor. Ele não tem nenhum pão para comer. Quando você dá um copo de água fresca para quem está com sede, esse alguém não tem como te retribuir, esse alguém está com sede. Quando você veste quem está nu não tem como te retribuir, porque ele está pelado, ele não tem nem o que se cobrir. Então é um amor, é um favor, é uma caridade, é um serviço despretensioso. Ele botou, quando entendemos Romanos 12:2, nossa vida e modo de viver mudará completamente. Com certeza, querido. Uma vez que você compreende as Escrituras, você sofre a metanoia e a vida para você se torna um outro prisma. Isso daí, o querido Tiago, a gente precisa deixar com que Deus transforme a nossa mente ao ponto da gente parar de dar lugar a esse ensinamento perverso de barganhas com Deus. É por isso que o relacionamento é tão raso, porque as pessoas se impressionam com muitas demandas religiosas e esquecem de ter um relacionamento genuíno com Deus, porque ele se dá por meio das outras pessoas.
Porque se eu dei de comer a Deus, quando eu dei de comer quem estava com fome, é sinal que eu me relacionei com Deus por meio do necessitado. Eu me relacionei com Deus por meio do meu semelhante. Eu me relacionei com Deus por meio do meu próximo. Aquela pessoa, naquele momento, ela teve um encontro com o amor de Jesus Cristo. Por meio de quem? De quem se compadeceu. Quando nós amamos alguém, esse alguém tem um encontro com o amor de Deus por meio de nós. Isso mesmo, Thay. Isso precisa ser... Aí eu quero até acrescentar algo em cima do comentário da Thay. Isso tem que ser uma coisa a ser vivida por nós, não na forma de um mandamento, mas tem que ser natural. Não pode ser diferente. Não está escrito que Deus derrama do seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo? Se o amor de Deus está em nós, isso tudo acontece não na forma de mandamento, mas isso acontece porque não tem como ser diferente. Não dá para ser diferente. Por isso que quando diz separará os bons para a direita e os maus para a esquerda, antes diz que é gente de todas as nações, porque nem todo mundo tem essa tradição cristã protestante que nós temos. Acreditam-se em outras coisas, mas lá agora, num país onde a cultura, por exemplo, trata elefantes como se fossem seres divinos, lá na Índia, se não me falha a memória, é assim, até ratos são cultuados lá. Mas sabia que lá tem gente boa? E lá serão pessoas separadas para o lado das ovelhas. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de crente naquele dia, olhando assim estupefato, como nos diz a palavra, haverão muitas surpresas. Vai ter gente olhando e dizendo assim, meu Deus, ele está indo para lá, para a direita, e vai olhar um monte de gente que ela considera ovelha, servo do Deus Altíssimo, os ungidaços do Senhor, virando cabrito, sendo jogado na esquerda. Sendo jogado para a esquerda. Então, Tiago, isso daí eu digo para você como é que fica, meu querido. Deus trabalha no campo das intenções, no campo das nossas emoções. Todas as vezes que você escutar alma, não faça um casamento imediato com aquele ente que é lançado no inferno ou é levado ao céu. Pensa na sede dos teus sentimentos. Faça essa ligação. Alma, sede dos meus sentimentos. Onde nasce o meu amor, onde nasce o meu ódio, onde nasce minha alegria, onde nasce a minha tristeza. Porque é ali que Deus enxerga. Deus sonda é o coração do homem. Quando alguém te pede um dinheiro para comer, você acreditou que aquela pessoa está com fome e você deliberadamente cede a ela os recursos para que ela mate a fome dela, teu papel está feito, meu irmão. Porque você se condoeu. Se ela está te enganando, é outro departamento. Agora, a tua vida com Deus, porque a gente não tem como viver o próximo. Eu não tenho como amar o próximo por você. Eu não tenho como me relacionar com Deus por você. Eu não posso orar no seu lugar. Eu não posso ter uma vida com Deus no lugar de nenhum dos amados. Isso é com os amados. Eu só posso viver a minha vida com Deus. Cada um tem a sua vida com Deus. E se isso foi um desejo deliberado do teu coração de acudir a outra necessidade, se a pessoa te enganou, mano, tanto faz para você. O importante foi que você amou. Lembrando sempre, nunca faça disso um meio de tentativa de agradar a Deus. Isso tem que ser natural. Tem que ser natural. Pelo que podem receber, Thay.
você tem razão. A maioria das pessoas são assim. Amém, Elis. E isso, cara, eu acredito. Acredito em você. Temos que estar no amor de Deus, é isso. Então, perceba, eles não sabiam que estavam fazendo algum bem para Deus. Eles foram surpreendidos e entraram num lugar de descanso. Em contrapartida, a mesma coisa acontece com os cabritos. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, tu não me deste de beber. Eu estive nu e com frio, e você não me cobriu. Eu estive enfermo, você não cuidou de mim. Eu estive estrangeiro, você não me recebeu. Eu estava preso, e tu não foste lá me visitar. Senhor, quando foi que nós te vimos com sede, com fome, com frio, estrangeiro e preso, e a gente não foi lá te visitar? Em verdade eu vos digo, quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Boa noite, Israel. Amém, meu querido. Pode deixar que eu lembro de você sim, meu irmão. Pode deixar. Eu e toda a família aqui lembrará de você. Conte conosco. Ué, Senhor, mas quando foi que eu te vi? Ué, quando você negligenciou a fome de um desses meus pequeninos. Quando a sede deles não lhe chamou atenção. Quando o frio, a nudez do teu irmão necessitado foi desprezado por você. Todas as vezes que você desprezou a necessidade do mais simples, do mais necessitado, você desprezou a mim. Olha como as obras religiosas, elas são infrutíferas. Porque quando eles simplesmente negligenciam isso tudo em nome dos seus rituais, em nome de suas cerimônias, em nome das suas próprias demandas, em nome dos seus cultos, em nome dos seus suntuosos templos, em nome da cadeira, em nome da ardósia, em nome do porcelanato, em nome do ar-condicionado, em nome da luz do templo, isso tudo negligencia o carente. Quem está sendo desprezado é Deus. Quando a instituição, a religião, faz o que eu chamo de obra para inglês ver, ele promove lugares de caridade e joga pra gente na televisão, joga pra gente na internet, joga no slide no dia de domingo. Quando eles fazem propaganda da caridade prestada, isso é para inglês ver, sensibilizar o nosso coração e nos fazer ter certa credibilidade para com aquela instituição, porque aquela instituição é séria, ela investe na necessidade do próximo, então ela merece ter o meu investimento aqui. Galardão já foi recebido. Por quê? Porque não foi nada originalmente espontâneo. Raríssimas exceções o fazem assim. Eu uma vez acompanhei meu irmão, isso que Jarbas está falando agora, eu tinha reservado um pouquinho lá, mas já que ele se antecipou, que a gente está tudo aqui no mesmo espírito, eu já vou logo de antemão falar. Isso é constrangedor quando você divulga a caridade que você está fazendo, porque quem já está necessitado, na condição de pedinte, já está se sentindo humilhado em ter que pedir. Imagina um pai de família chegar dentro de uma instituição ou na porta da tua casa e ter que se humilhar em dizer para você assim: eu estou sem nada na minha casa.
O cara, antes de bater na tua porta, antes de bater na porta da instituição, ele já teve que admitir para si a sua inutilidade. Muitas vezes o cara está se sentindo inútil, a sua incompetência de gerar o próprio provimento para si e para os seus. O cara já está todo complexado, o cara já está todo humilhado, o cara já está com as suas estruturas psicológicas e emocionais em frangalhos. Aí o camarada ainda faz assim, tira uma selfie. Isso é covardia. Deus não recebe uma porcaria dessa em lugar nenhum. Eu já vi situação, você bem me lembrou, amor. Eu já vi situação de gente dizer de púlpito que fez compra do mês, que comprou remédio, que pagou a luz. Pelo amor de Deus. Isso não é caridade. Isso é pisotear em cima da fragilidade de quem você está hipocritamente dizendo que está amando. Entende isso? Quando você negligencia a necessidade do próximo, é a Deus que está sendo desprezado. Quando você encara o serviço para o próximo como uma barganha diante de Deus, é porque nada foi feito para o próximo. É a mesma coisa que desprezar a Deus. Logo, a gente chega à conclusão que o serviço, o verdadeiro serviço a Deus, é a existência do amor ao próximo comprovado por atitudes despretensiosas. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. É quando é só compaixão, é só misericórdia, é só empatia, é só amor. É só ação deliberada e impulsionada por amor. É socorro. É atender o necessitado. É, meu irmão. A gente com o tempo vai aprendendo a trabalhar esse tipo de coisa. Mas, cara, esse é o verdadeiro serviço a Deus. E são esses que negligenciam a Deus. Você veja que ele não lançou ninguém no lugar de perdição porque você não acendeu a luz da capela. Você vai para a perdição porque você não entregou o dízimo. Você vai para a perdição, para o lugar de fogo e ranger de dentes eternos, porque você desobedeceu o ungido, porque você xingou palavrão, porque você tomou cerveja, porque você pulou no trio elétrico atrás do bloco do bola preta. Ninguém está indo para o inferno por causa disso.